Todos me ouvem bem? Sim, Sora, perfeito. Evelyn, Maria, me ouvem bem? Tá meio baixo, Pro. Tá. Bom, eu vou tentar chegar mais perto aqui do microfone para ver se dá uma melhoradinha. Bom, pessoal, o motivo dessa reunião, uma é para saber de vocês, né? Porque se passou aí o primeiro bimestre, a gente já está caminhando o segundo bimestre e queria ouvir vocês um pouquinho. Eu dei uma olhada nas notas de vocês. Ah, tem um chat aqui. Desculpa, Evelyn, eu não vi. Que o Antônio, que ele teve imprevisto e não vai conseguir entrar. Tá bom. Tá tudo gravado, então depois eu vou disponibilizar o link para vocês. Bom, então, pessoal, nós conversamos no começo do semestre, aí depois passou o primeiro bimestre, aí teve o segundo bimestre e está caminhando, né? Praticamente caminhando para o fim. E aí eu queria saber um pouquinho de vocês. Eu dei uma olhada nas notas de vocês, eu vi que numa média o pessoal está indo bem, né? Então, salvo a disciplina de física ali, que eu não sei o que aconteceu, conversei um pouquinho com o Gabriel, né, sobre a prova de física, né? E parece que eu não sei o que aconteceu. Ele me deu uma versão, mas eu acabei não conversando com o professor para saber. A gente teve também a questão das listas de exercício do professor Hamilton, que aí a Maria, como a representante, né, conversou com ele e vocês conseguiram adequar, né, as solicitações dele e fazer algo que fosse bom para as duas partes, né? E, e queria ouvir, pessoal, né? Pelo que eu percebi, não tem grandes dificuldades, né? A gente sabe que os professores já são conhecidos de vocês, então, de professor novo foi o professor Hamilton e o professor Vinícius, né? Que eles continuam com a gente no próximo semestre, mas do basicão mesmo, né? Que é o professor Jonas, o professor Marcelo, o professor Wilson, continuam com vocês e percebendo evoluções, né? Só com relação ao rendimento da disciplina de física é que eu olhei que não foi tão satisfatório como nas outras disciplinas. Então, eu queria ouvir um pouquinho de vocês, pessoal. Se quiser abrir o microfone, abrir a câmera, pode ficar à vontade. Se tiver alguma coisa para falar com relação a esses apontamentos. Sora, em relação à física, eu tô um pouco de boa. A minha única nota baixa foi mais com o Marcelo. Eu tenho que Uhum. estudar um pouco mais, mas física para mim não tá muito problema não. Não. O Wilson explica de boa, faz tudo Uhum. certinho. Uhum. Algo mais, meninas? Tudo certo? E as aulas, elas estão caminhando bem dentro da proposta do remoto. Sim, sim, tudo perfeito. Porque, na verdade, vocês já têm grande familiaridade com esses professores, né? Então, acredito que não teve uma necessidade de uma adaptação com relação a eles, né? Sim. Então, e aí, pessoal, frente a isso, é, a gente já está planejando o segundo semestre, né? Então entra aí alguns cálculos continuam, uma física continua, e aí entra um pouco mais de química, né? Então entra um pouco de. Ai, pessoal, vou espirrar. Ai, desculpa. Entra um pouco mais de química, entra a parte de materiais, entra a parte. Continua a parte de química orgânica, né? Então a gente já começa a mesclar um pouco sobre a química, mas continuando com as disciplinas básicas da engenharia. E a questão também, pessoal, que eu queria abordar com vocês é a questão das aulas práticas que teríamos na química orgânica e também na disciplina de eletroquímica e processos industriais com o professor Vinícius.
E embora ainda falte um mês de aula, pessoal, percebeu-se que é possível voltar com aqueles 33%, como foi da outra vez, para as aulas práticas. Mas eu queria saber de vocês sobre isso. Como que vocês estão pensando na volta? Se vocês já pensam na volta, como que vocês estão lidando com isso? A maioria de fora, né? Então eu queria saber se vocês já conversam sobre isso. E se caso a universidade tiver uma possibilidade de oferecer as aulas práticas presenciais, se vocês fariam uma adesão a essa volta. Ô, senhor, eu voltaria também. Em relação à minha família, da minha mãe é da parte da saúde, ela já é vacinada, meu pai Uhum. já tá imune, aí não tem nenhum perigo, não. Eu voltaria tranquilo. E aí teria viabilidade para você voltar, Matheus. Acredito que sim, vai ter um ônibus, tudo como normal. Uhum. Daria pra mim ir. Bom, no meu caso, eu acredito que o ônibus não volte. E Não. também minha mãe é do grupo de risco, aí fica meio complicado. Uhum. Porque aí, o que que... Bom, então não voltaria, né? A Evelyn tem alguma posição, Evelyn? Então vamos lá, o que que ela coloca aqui no chat? Foi só física e variáveis, mas nada que não possa ser recuperado. Então, tudo bem, porque a minha preocupação com relação a isso, pessoal, é se vocês conversaram com o professor, né, para ver onde que foi esse erro, se o professor fez a vista de prova, para verificar o que que aconteceu, que a vista de prova ela é importante para isso. E se houve alguma coisa que não foi de acordo com o que ele corrigiu, pessoal, é a questão da conversa, né? Então a Evelyn fala que vai recuperar, né, Evelyn? E em relação às aulas, está tudo certo, sem problemas, né? Porque na verdade a gente já se familiarizou com esse ambiente remoto, mas a gente espera que a gente consiga voltar o mais breve possível, né? E com relação às aulas remotas, às aulas práticas, Evelyn, você frequentaria essas aulas? Mas poderia ou gostaria ou viria, pessoal? É isso que eu preciso ter uma ideia de quantos viria. Porque aí a gente pensa, na verdade, a FEP tá se organizando para voltar com algumas turmas, algumas aulas. Como o nosso curso ele é pequeno, pessoal, e pensando nos espaços de laboratório, daria para a maioria voltar. Nós tivemos a experiência, pessoal, do semestre passado, de transmitir algumas aulas, na verdade, de transmitir. Então, as aulas práticas aconteciam no laboratório e isso era retransmitido no horário da aula. Eu queria também saber de você, pessoal, se vocês acharam que foi produtivo aquele tipo de aula. Que o Matheus veio presencialmente, né, Matheus? E vai Sim, senhor, eu levar, gostei. Eu gostei das aulas, sim. mas no presencial, né? Não chegou a acompanhar nenhuma remota, né? Não, não assisti essa gravação. Uhum. Lembro só o Anthony, acho que tá assistindo, né? Não entendi. Era só o Anthony que assistia online. Isso, porque a gente também não teve muita adesão, né? Mesmo no horário de aula. Sim. Mas foi produtivo, o Evelyn? Deu para aproveitar o que foi discutido, o que foi apresentado, o que o pessoal fez nas aulas? Não é a mesma coisa, né? Mas foi produtivo, sim. Mas aí, então, se a gente optasse por voltar
para essas aulas práticas e nos horários de aula fizer a gravação a transmissão dessas aulas, vocês acham que é algo que é produtivo? Sim, acredito que sim. Uhum. E que seria uma opção para a gente suprir essas aulas práticas no final do semestre? Sim. Certo. A Daiana acabou de entrar, tá tudo bem, Daiana? Então, pessoal, eu vou levar. Daiana, a gente está conversando sobre o retorno às aulas práticas. Então, da possibilidade de da gente voltar a fazer algumas aulas práticas presenciais. Você viria para a universidade presencialmente para fazer essas aulas presenciais, essas aulas práticas presenciais, Daiana? Isso, mas o ônibus já está funcionando da sua cidade? A Dayana é da mesma cidade que eu, Pro. Ah, é? Ah, É. tá. E a Evelyn pediu pra avisar que a internet dela caiu, que ela já volta. Tá bom, então. Ô, Sora, Oi, Matheus. as aulas do campo um voltou, não voltou? Eu acho que eu tenho um ônibus aqui na minha cidade. Não entendi. As aulas do campo um do campus um voltou, né? Então, é porque os cursos da área da saúde, eles foram liberados para volta. Então, eles voltaram já presencial, todos os cursos da área da saúde. Então, por isso que está tendo esse movimento no Campus 1, né? Porque os cursos são sediados lá. Então, é isso que a gente quer. Como tem essa liberação para a volta dos cursos da saúde, a gente quer tentar voltar. Mas o que eu quero é saber de vocês sobre essa volta, sobre essa adesão a essa volta, né? Se vale a pena ou se a gente aguarda o segundo semestre, porque a química orgânica continua, tentaria repor algumas dessas aulas de eletroquímica no próximo semestre, né? Então, eu queria uma conversa com vocês, né, para saber de vocês o que pode ser o mais produtivo da gente voltar já, ou a gente aguarda o próximo semestre, ou se aquela questão da transmissão da aula se foi algo eficiente, né? Então, eu queria ouvir esse retorno de vocês. A Sora gostaria de voltar, hein? Gostaria, Menina, Matheus? queria muito. Uhum. Porque aí tem esses entraves, né, de ônibus e tudo mais, mas se vocês acham que a questão da transmissão ela foi algo eficiente, a gente mantém. E, na verdade, aperfeiçoa essa questão da transmissão, né, para melhorar a questão da qualidade e do fazer, né? Então, podemos pensar na volta, pessoal? Podemos nos organizar para essa volta? Sim, Sora, bora. Então, tá bom. Vamos sim. Então, eu vou conversar com os professores e aí a gente monta um calendário para isso, para ver a quantidade de aulas, quais as práticas, que o professor Hamilton diz que volta, que tem aula prática para fazer e que é possível a volta. Então, aí, Professora, aí diga, voltaria só a prática? O professor não poderia dar aula na sala teórica também? não, só a prática, Matheus, Só? só a prática. Que na Beleza. verdade já é algo que a gente está extrapolando um pouquinho, porque na verdade a nossa área não volta, né? Mas aí justificando as práticas e a necessidade das práticas junto à reitoria, aí a gente consegue voltar. Beleza. Mas a gente acredita que no próximo semestre as coisas já melhorem bastante, viu, pessoal? Tomara que sim, né, senhor? Esperamos, né?
Bom, então uma parte era isso, pessoal, de articular com vocês essa questão da volta. A outra, pessoal, um outro assunto, bom, então eu vou articular com os professores. Pode falar, Maria. Então, voltaria às práticas. As práticas. Ah, As certo. práticas. Que, Tá. na verdade, contempla a disciplina de Química Orgânica 1 e a de Eletroquímica, Ah, tá, ok. certo? Certo. Bom, e aí, pessoal, um outro assunto que o professor João falou comigo é aquelas atividades das disciplinas de computação, que vocês têm acompanhado alguma coisa dela? Então, né, Sora, eu tava precisando terminar essas aulas, hein? Ia usar em cálculo numérico, mas não fez. Tinha que terminar. Não entendi. Tinha que terminar, eu ia perguntar se eu posso ir fazendo. Posso entrar em contato com o professor da matéria e falando com Pode, ele? pode sim. Essa de computação que nós estamos conversando? Isso. Isso pode. Então, porque na verdade, pessoal, eu não sei se ficou claro para vocês que essa disciplina da computação, ela é uma disciplina de fluxo contínuo. Mas o que aconteceu no segundo termo de vocês é que eu cadastrei essa disciplina e aí vocês não cursaram essa disciplina. Não fizeram, tinha os desafios lá para vocês cumprirem ao longo do semestre e não fizeram. E aí, pessoal, vocês ficaram reprovados nessa disciplina e consta a reprova, que eu vou regularizar isso e vou retirar essa reprova. E aí, o que que eu fiz? E aí, isso é ruim para vocês, porque se vocês vão concorrer a alguma bolsa, se vocês vão participar de algum concurso, aquilo lá fica aparecendo como reprova. Por isso que eu vou tirar, já que a proposta é vocês fazerem ao longo do curso. Aí, o que eu fiz esse semestre, que tinha a computação 2, eu não cadastrei vocês. Porque daí eu optei por cadastrar quando vocês cumprirem a atividade do semestre, para que essa disciplina ela não fique como reprova, ela fique simplesmente como disciplina não cumprida, que dá outro que dá outro sentido para ela, certo? Então, o que vai acontecer é que essa disciplina vocês têm que cumprir, né? O professor João, ele continua à disposição de vocês, mas ele comentou que ninguém procurou, né? Então, o que vocês precisam é se movimentar, porque logo começam os projetos e isso vai demandar um tempo de vocês. Então, quanto antes vocês cumprirem essas atividades, é melhor para vocês. Sora, vai ter computação 1 e 2. Ou vai ter mais uma? Não, é só 1 e 2, mas é disciplina que vocês fazem ao longo do curso, né? Porque a carga horária de todas essas atividades que eles vão dar para vocês é de 2 disciplinas, é de 160 horas. Beleza. Então, por isso que ela está distribuída como 2 disciplinas, porque a carga horária dessas atividades, elas equivalem à carga horária de 2 disciplinas. Mas vocês podem fazer quando vocês quiserem. O que eu sugiro, né, na verdade, é que vocês façam o quanto antes, porque as coisas vão tomar volumes diferentes, né? Então, agora, disciplina seca, eu sei que isso tem que estudar, que tem que fazer lista de exercício, mas logo vai entrar a parte de projeto. E aí vocês vão ficar com essa pendência, né? Então, a minha sugestão é que vocês fizessem essas atividades propostas. As iniciais, pelo que eu vi, não são complicadas, né? Para que vocês possam já ir eliminando isso. Então, ela não aparece no boletim de vocês, lá no sistema acadêmico, ela não aparece, porque eu realmente não cadastrei. Mas é para vocês cumprirem ela e não deixar acumular. Vocês perceberam, vocês entenderam bem como que é o fluxo dessa disciplina, né? É como se fossem as atividades complementares, só que na verdade a gente atrelou ela a uma disciplina. E aí tem que ser uma disciplina cumprida ao longo do curso, certo?
Então, pessoal, quem ainda quiser fazer alguma coisa nesse semestre, vocês podem procurar o professor João, que ele é todo à disposição de vocês para isso, né? E com certeza ele vai orientar, vai ajudar. As aulas ficam gravadas no Aprender, né? Para que vocês possam ter acesso, mesmo não tendo os encontros presenciais com ele. Tem alguma dúvida, pessoal, com relação a isso? Não, Sora, providenciar. Pode deixar. E a outra coisa, pessoal, é sobre o curso de boas práticas do retorno do Covid, que a universidade preparou. Vocês fizeram esse curso, pessoal, que fica disponível aí na área acadêmica de vocês? Sora, eu acredito que eu dei uma olhada na época, foi no passado, eu acho. Foi no ano passado. Acho que Então, deu. pessoal, desculpa, pode falar, Matheus. Não, era só isso mesmo. Acho que eu fiz. Então, pessoal, quem não fez, é importante fazer, porque lá tem muita informação bacana sobre o Covid, sobre as vacinas, o funcionamento das vacinas. Elas contam horas, atividades complementares, né? Então, é importante que façam. Boa noite, Gabriel, tudo bem? Fez, né? Aproveitou, Evelyn? É bem produtiva, pessoal. É bem bacana. Então, é importante também que vocês façam esse tipo de atividade. Fez também, né, Gabriel? Porque estão inseridos, né? E uma outra coisa, pessoal, que eu queria conversar com vocês são sobre os eventos que estão acontecendo na universidade. Então, eu tenho passado para vocês no grupo e, e para que vocês participem. A gente não fez ainda uma semana exclusiva da engenharia química, né? Então, vocês devem ter visto na página da UnoOeste que está acontecendo a semana da engenharia ambiental, a semana da engenharia de produção, e a nossa, que é da área do profissional da área da química, ele acontece em agosto, que inclusive o ano passado a gente teve uma atividade proposta para a engenharia química. Então, a nossa semana ela fica para agosto, que é na última semana de agosto. Então, com atividades na área da química e também na área da engenharia química. Então, o que eu queria é que, se vocês tiverem ideias, se vocês conhecerem pessoas, palestrantes que vocês gostariam de trazer para participar dessa semana, né, com uma palestra ou participar de uma mesa redonda, alguém que seja do trabalho de vocês, para quem já trabalha na área, né, para que a gente possa fazer algo bastante produtivo, né, para que vocês também possam aproveitar. E o ENEP, que é o Encontro de Ensino, Pesquisa e Extensão da UnoOeste, que acontece em outubro, que ele já está com inscrições abertas e que também vale a pena participar. Então, ali a gente vai ter atividades. O tema desse ano é Ciência, Saúde e Sociedade. Então, um tema super atual, né, importante. Então, também com uma programação bastante recheada de assuntos importantes. E que daí fica o meu convite para vocês. A inscrição para estudante, ela é bem baixa, né? Então, que é acessível, vamos dizer assim. Esse ano vem para as meninas da STEM, né? Vem a professora Márcia Barbosa, que ela é muito bacana, ela trabalha com a inserção de mulheres na ciência e mulheres na STEM. Então, meninas, todos, na verdade, né? Mas para nós é uma honra ter uma pessoa como ela participando num evento com a gente. É premiada, né? Um prêmio da L'Oréal, e ela é uma voz muito ativa na inserção de mulheres na área da STEM e na área da ciência, né? Então, o evento está com uma programação bem bacana, certo? Então, pessoal, o que eu queria era articular isso com vocês, conversar com vocês. Vocês receberam um e-mail da universidade dando uma explicação sobre essa questão de não voltarmos presencial ainda, né? Mas
que nós estamos trabalhando para que realmente a gente possa voltar dentro dos limites aceitáveis, né, para que pelo menos as aulas práticas a gente possa fazer algumas aulas, certo? O Gabriel chegou um pouquinho mais tarde. Acho que o mais importante, Gabriel, é que a gente conversou sobre a possibilidade da volta às aulas práticas. E você voltaria? Teria condições de vir presencialmente para a universidade para assistir às aulas práticas? Volta. Bacana. Então a gente já teria a Evelyn, teria o Matheus, né, o Gabriel. Então não tem impedimento de saúde, Gabriel, nem de transporte. Vixe, já está vacinado naturalmente, então, Gabriel. Alguém mais, pessoal, teve a doença do Covid? Graças a Deus, não. Não? Ai, que ótimo. Eu também não, pessoal. Ainda estou passando ilesa. Ai, legal, Gabriel. Bacana. Então, pessoal, o que eu queria conversar, a Evelyn também não. Que bom, né, pessoal? Que a gente continue assim, né? Firme, forte e sem doença, né? Que agora, nessa situação, o que a gente deseja é que nós e as pessoas próximas da gente não fiquem doentes, né? É de nenhuma forma, seja de Covid ou qualquer outra coisa, né? Então, pessoal, eu dou um retorno para vocês no máximo até terça-feira sobre esse cronograma de aulas práticas. Vou conversar com o professor Vinícius e com o professor Hamilton. O professor Hamilton já sinalizou que por ele é possível montar o cronograma e fazer algumas aulas práticas. Então, eu retorno para vocês até terça-feira com uma posição e com um possível cronograma, porque daí dá um tempo para vocês se organizarem. Os que não puderem, a gente vai se organizar para transmitir as aulas de maneira remota, de uma maneira bem esquematizada para que seja bastante produtiva, certo? Então, terça-feira eu mando um recado para vocês, ou a gente conversa rapidinho sobre essas decisões. E, de novo, pessoal, qualquer situação que vocês tiverem com o professor, então foi muito produtivo, né, Maria, a questão do professor Hamilton, que a gente conversou de uma situação, e aí eu orientei para que ela conversasse direto com ele. Então, isso resultou num resultado, né, Maria? Acho que deu certo a conversa, né? Mas que vocês me procurem para qualquer problema ou qualquer situação, ou também para as notícias boas, né? Para que a gente possa conversar um pouco mais o curso. Quais as expectativas, né? Como que está das questões das fragilidades, das potencialidades que vocês têm encontrado aí nesse terceiro termo, né? Que vocês já se encontram. A partir do dia 10, pessoal, vai ter uma pesquisa de satisfação de vocês, tanto com relação às aulas, como também em relação ao sistema aprender. Então, é importante que vocês participem disso, porque a partir dessa participação de vocês, do que vocês colocarem lá, então vocês podem fazer as críticas construtivas, né? Então, que vocês façam as críticas e acrescentem aquilo que vocês acham que é importante para que a gente possa melhorar naquilo que for necessário, né? Então, apontar as fragilidades e apontar as potencialidades também, né? E que para que a gente possa ir se aperfeiçoando e melhorando a cada tempo. Certo, pessoal? Pode falar, Gabriel. Então, eu queria, né, até conversar com todo mundo em relação à matéria de física, né? Porque eu principalmente tive a infelicidade de ter um pouco de desconto de nota em relação a não ser, como que eu posso dizer, que eu particularmente eu fiz no caderno de linhas e depois no dia da vista de prova ele
ele optou falando que não seria o ideal, né? E acabou descontando alguns pontos por causa de, às vezes, de uma fórmula que faltou, algo assim. Mas, assim, é que nem a gente conversou, eu acho que, na minha opinião, tem muita coisa que no momento desse a gente teria que relevar um pouco, até porque, como a gente, né, faz engenharia, eu acho que a gente tem que resolver os problemas cada vez mais rápido, né? E não ficar, tipo, criando muita coisa para poder atrasar, às vezes, um processo. E é isso. Então, a Maria, que está de representante, Maria, ficou você oficial ou Miguel? Isso, Pro, eu. Tá. Então, de repente é uma coisa para vocês conversarem e levar para o professor, né? De essa questão que não ficou clara, né? Talvez que os exercícios não estava claro que tinha que ter todo o desenvolvimento do exercício, né? Então, que tudo aquilo conversado com calma, né? Com educação, pessoal, não tem problema nenhum, né? Porque às vezes é coisa, como eu falei para o Gabriel, é coisa que às vezes o professor nem percebeu. Então, a minha sugestão é sempre conversar com o professor primeiro, participar da vista de prova, né? Porque ali é o momento também de argumentar. Então, de vocês, eu vi que o rendimento na disciplina de física realmente não foi o melhor, né? Então, de vocês chegarem ao consenso de perceber o que aconteceu e levar para o professor, para ele rever, ou se não der para contornar o que aconteceu agora, de ficar mais claro o que ele deseja no próximo, né, para que essas coisas não se repitam e que realmente sejam sanadas e esclarecidas, certo? Então aí a Maria, como a representante da sala, pode ouvir, né, o que outros alunos, vocês, entre vocês, cada um colocar opinião, e aí a partir disso, se tiver um consenso, né, e de conversar com o professor, pode ser uma conversa coletiva, ou pode ser você mesmo, Gabriel, como eu falei para você, de você conversar com ele, de questionar se que você fez no caderno, e que de repente você tem isso para mostrar para ele, né? E se ele poderia considerar, ou então falar para ele, você não vai considerar, então que da próxima vez que o enunciado que ele propõe seja mais claro. Né? Então não tem problema nenhum conversar com ele. Seja vocês, por meio do representante de sala, ou individualmente mesmo. Certo? Então é a conversa, Gabriel. Uma conversa tranquila, né? Colocando seus pontos, ele possivelmente vai colocar os dele, mas se não der para reverter agora, então que você sugere para que ele seja mais claro na próxima. Certo, pessoal? Mais alguma coisa? Era uma conversa rápida. Vamos ver o que ele fala. Sim, o que eu achei mais desagradável. Peraí, Gabriel. O que eu achei mais desagradável foi uma questão do termo passado eu ter feito da mesma maneira e de repente esse termo ele alterou. Então, mas isso é uma coisa muito pontual que é com ele que você tem que tratar, né, Gabriel? De conversar com ele, usar de repente esse argumento. Ou dele deixar a questão mais clara, né, do que ele está solicitando, de ficar algo mais claro. Que é sempre a conversa que vai esclarecer. Ou então, como vocês estão evoluindo, né? E dos professores serem mais exigentes. Mas é tudo uma questão de conversa. Isso. É a melhor coisa. Porque daí você tira esse nó e aí esclarece com ele e pede para ele colocar as coisas de uma maneira mais clara. Certo? Então, pessoal, o que eu tinha para conversar com vocês é isso, a questão das aulas práticas, elogiar vocês, né, que o Jonas, assim, tá super contente com vocês,
tá muito satisfeito de acompanhar essa evolução positiva de vocês, né? De ver essa questão das aulas práticas, que eu dou um retorno para vocês até terça-feira, e dos nossos eventos, né? E para vocês pensarem no nosso evento de agosto, se vocês querem trazer alguém que seja específico da engenharia para falar sobre a engenharia, certo? Então, Certo, senhora. por hoje é isso, pessoal. Se alguém quiser colocar mais alguma coisa, eu estou à disposição. Nada mais? Evelyn colocou um ok. Certo. Senhora, em relação às palestras, eu conheço a BTQ, que geralmente eles dão palestra em universidade sobre engenharia química. Então, me passa o nome direitinho, Matheus, do que ela poderia... Essa pessoa? É uma organização. Uhum. Né? Vocês podem juntar vocês e fazer as sugestões de pessoas e conhecidos e temas que a gente possa trazer para o nosso ciclo de palestras. Ok. Certo? Então, articulem entre vocês e aí vocês me passam e a gente vê se é possível trazer. Ok. Senhora, uma coisa totalmente diferente que eu perguntar, você já sabe quem vai dar aula de negócio de sólidos? Deixa eu ver aqui na matriz. Vai ter duas matérias novas, né, no próximo termo, Qual? que é tecnologia dos materiais. Vai ser o Wilson? Não. Vai ser eu. É você? Ah, o próximo termo eu tava com você, então. Vai. Então, sou eu, professora Milton, né, dessas específicas, então tem tudo para ser eu, tá, pessoal? Né? Na Sim. verdade, entre os coordenadores de curso, a gente se junta, mas é que a ciência dos materiais é uma área do meu doutorado, né? Ah, que legal. Então, tem grandes chances de ser eu a professora. O professor Hamilton continua com a Química Orgânica 2, e depois tem a disciplinas de reações que a gente não definiu ainda. Mecânica dos sólidos. Eu não sei ainda, pessoal, porque é uma disciplina conjunta com a engenharia também. Sim. O resto continua a mesma coisa, né? Continua. Tem os cálculos, né? A física, mais uma física. E orgânica e essas duas novas. Isso mesmo. Entendi. Certo? Então tem uma grande chance aí uma grande chance de eu voltar a dar aula para vocês no próximo semestre. Então, fechou, senhora. Certo? Então tá bom, pessoal. Se ninguém tem mais nada para colocar, eu vou desejar uma boa noite, uma boa aula para vocês, né? Vocês encerram a sexta-feira com qual disciplina? Sexta-feira com física. Última aula. Então, a oportunidade. Aquele jeito. A oportunidade de conversa, certo? Então, pessoal, boa noite para vocês e um ótimo final de semana. Você também, senhora. Boa noite. Obrigada pela presença, pessoal. Boa noite. Boa noite, Pro, igualmente.